Bom dia, pessoas! Espero que estejam bem. Terça-feira, dia 27 de maio, vamos com o nosso tarô do dia, reta final do nosso mês. Hoje, dia 27, a gente traz aí os aspectos do número 9. Os aspectos do número 9 eu sempre trago aqui metacomunicação com o divino. Hoje é um dia para você harmonizar. Hoje é um dia para você pensar um pouco mais e expandir esse coração com compaixão, tá? É um número aí de finalização de ciclos, e aí para muitas pessoas que estão adiando finalizar ciclos, que já não corroboram mais com a tua maneira de ser, que já não fazem mais parte do que a tua alma grita, é aconselhável aí começar a pensar, já que possa ser que a pessoa ainda não tenha atitude, né, mas começar a pensar em finalizar. Então é isso, não se acomode no ruim, né? Abrace o bom para você, porque muitas vezes a zona de conforto você vai ficando ali na sua estagnação e que te impede de viver a felicidade na sua totalidade, na sua plenitude, tá? Vamos lá, simbora. Primeira cartinha do nosso dia. Ok, hoje é dia de nutrição. Bom, essa é uma carta para falar que a gente deve nutrir o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa mente, tá? É mente, corpo e espírito de fato, e aqui a gente traz muitos símbolos que trazem abundância, né? Inclusive a cura de aspectos emocionais também, quando você nutre a si mesmo. E para quem precisa fechar círculos que já não estão mais nutrindo, enfim, relação, trabalho, etc. Olha aí, eu já trago dois números, o 9, que é o número de hoje, e o número 7, que é o número dessa carta e que é extremamente significativo. União de valores materiais e espirituais. Eu trago aí introspecção. Eu trago aí uma autoanálise. O que é que você está fazendo com a sua vida, tá? Vamos lá. Seguindo a leitura. Ok. Muitas pessoas podem estar aqui com a vida estagnada, tá? Esta carta é de uma runa chamada Issaz. E essa é uma carta que fala que a tua vida pode estar estagnada, mas você precisa fazer uma pausa necessária. Para muitos, essa pausa já está acontecendo para que vocês venham a se preparar para uma nova fase. E quando essa pausa do inverno está ali, você precisa nutrir a tua mente, o teu corpo e o teu espírito. Porque quando é um período e se essa pausa está sendo necessária na tua vida, e se é esse período dessa necessidade, é porque o divino quer que você venha a voltar a nutrir os teus pensamentos, né? A tua mente, o teu corpo e o teu espírito. Então, o que tua alma está chamando para fazer? Hoje é um dia muito significativo para isso, ok? Tem algo aqui para ser trabalhado com relação às emoções. Emoções e totalidade das emoções, tá? Eu posso trazer no 10 de copas família, mas eu falo daquela plenitude, a vida em plenitude. E aqui a gente traz tudo virado de costas, tá no escuro. E esse rei de copas também, ele está de costas. Existem emoções aqui a serem trabalhadas. Existe uma nutrição mesmo para ser feita. Talvez, inclusive, esse gelo não tenha derretido completamente, porque você ainda não chegou na fase final de entender por que o processo de nada estar acontecendo, né? Ou de você ter estagnado. Ou, simplesmente, e eu falei de acomodação, né? Hoje no dia 9. Então, você está acomodado num relacionamento que já não traz mais nada para você, que já não te alimenta, que já não te nutre. Você está acomodado num trabalho que já não te nutre, enfim. Ou sua vida simplesmente está parada por conta de um sistema de crenças. Pode ser também, mas pode ser para algumas pessoas aqui que realmente essa pausa ela está sendo necessária mesmo. Foi colocado para que vocês voltem a se reenergizar. E muitas vezes é por meio até de adoecimento, tá? Bom,
tem uma prosperidade aqui que pode estar bloqueada, tá? Mas o que eu sinto muito é o bloqueio por conta de aspectos emocionais, tá? Que as emoções não estão sendo trabalhadas, então as coisas não acontecem. Bom, e tem abundância para vir, a boa notícia é essa. Tem abundância, tem prosperidade. Contudo, tem algo aqui que está bloqueando a criatividade, inclusive, de vocês. E o arcano do julgamento está aqui justamente pedindo que vocês olhem para dentro. Qual é o chamado? Vou virar essa carta aqui, tem um anjo aqui caído. E qual é o chamado? Essas pessoas aqui estão escutando o chamado. Qual é o chamado de equilíbrio aí que você precisa trazer para a sua vida? Qual é o chamado? E é isso. Existe um chamado muito grande para olhar para dentro. Julgamento, a gente traz até aquela frase de Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Eu sempre falo isso aqui. Então, se você já acompanha, você já sabe que eu vou falar nisso quando chega no julgamento. Uma situação, ela precisa mudar. Uma situação, ela vai mudar. Querendo ou não, ela vai mudar. Mas aqui está falando de um movimento que precisa ser feito seu, ok? De autoanálise. Bom, eu tenho aqui a carta do Pajem de Espadas. E o que eu trago com essa carta? Você necessita de uma coragem para tomar uma decisão. E essa decisão precisa ser tomada logo. Possa ser também que estejamos falando aqui de uma certa desconfiança da vida mesmo, tá? E você precisa decidir isso no sentido de você ser curioso. O Valete, o Pajem de Espadas, ele traz a curiosidade na busca dos conhecimentos, né? Porque espadas é um elemento mental que representa o ar. Portanto, a gente fala de intelecto e tem alguém aqui que precisa buscar alguma coisa, ter curiosidade para descobrir o que a alma está pedindo, né? Você que estejamos falando aí de pessoas que estão perdidas ainda. E aí se mantém sempre naquele padrão e a vida continua fria. É tipo isso. A mensagem está super profunda hoje. E aí o que acontece? Quando você faz esses movimentos, você começa a abrir o fluxo do divino para que você tenha as suas vitórias. E precisa também, que estão trazendo aqui, é uma pitada de otimismo, tá? Minutinho. Então eu posso trazer aqui, gente, busca de ideias novas, de coisas novas. A busca do novo mesmo. Eita, caiu errado. Esse tarô é super pesado. E aqui tá pedindo coragem, ó. Sobe no teu cavalo. Vai em busca das coisas. Você pode até não estar num período trevoso. Mas aí eu trago o cavaleiro de espadas. E esse cavaleiro, ele precisa de coragem, força e de determinação. Sobretudo mental. Então, mais que tudo hoje, venha nutrir a sua mente com mais otimismo, mais força de vontade para vencer. Porque você pode estar passando por um período de sacrifício. Olha, gente, eu tenho arcanos maiores muito profundos aqui. Eu tenho uma imperatriz que vai falar de prosperidade e fertilidade no campo, mas talvez o campo de alguém aqui não esteja fértil por conta desses movimentos. Mas eu trago dois arcanos de muito olhar para dentro que pode estar provocando crises, tá? O arcano do enforcado. Ele vai te colocar em situações difíceis e crises para que você faça um movimento. E talvez essa crise seja o nada, o que está acontecendo, o nada que você está. E tem coisa que não está fluindo. Se não está fluindo é porque tem alguma coisa errada. E esse alguma coisa errada que tem a ver aqui com emoções mal trabalhadas. Ok? Então vamos lá. Minutinho.
Tem alguém que precisa encerrar um ciclo aí. Nem que seja um ciclo de looping mental negativo, tá? Eu sempre falo de ciclos, tem gente que fala, mas não tem nada para encerrar. Às vezes você precisa encerrar um comportamento seu nocivo, ou um pensamento seu nocivo, ok? Quando essas emoções forem trabalhadas, vocês vão sentir a totalidade. A sensação de totalidade que eu falo é a sensação de completude, tá? Tem muitas intuições e emoções mal trabalhadas, realmente. Tá? Tem muitos bloqueios aqui, gente. Intuição bloqueada. Pra muitos, você tá falando aqui de relacionamentos. Ou alianças que, enfim, podem ser de qualquer âmbito, trabalho, amizades, etc. Mas é algo que precisa encerrar. Posso trazer aqui para muitas pessoas crises no casamento, no relacionamento. Tem a ver com alianças no geral. Pode ser uma crise com uma parceria sua de sociedade, pode também. Pode ser uma crise com relação às amizades, pode ser também, tá? Tem uma situação que precisa mudar. E vocês estão guiados para isso aí. O divino está colocando situações difíceis para que vocês enxerguem. Gente, essa abundância tá aí. O único bloqueio é da própria pessoa e da própria mente. Tem gente aqui que tá agindo de forma super imatura. Gente agindo de forma imatura, gente agindo de forma infantil. Tipo assim, vou dar um gelo, etc. Essas coisinhas assim. E tem algo aqui, gente, que já esfriou. Mas são ciclos da vida, tá? Essa questão da imaturidade vai para alguns aspectos aí de relacionamento. Até porque está clarificando um pajem. E o pajem, ele é imaturo para lidar com situações. Mas tem um corte que precisa ser feito, ó. E esse corte aqui vai iluminar tudo. Agora, coragem para cortar. Para muitos aqui falando de casamento, tá? Me contem. Esse corte será uma bênção, ok? Bom, essa carta aqui fala do it for you. Faça isso por você. Tem atitudes que precisam ser tomadas. Tem coisa aí que não tá mais nutrindo. E, gente, se não tá mais nutrindo, precisa encerrar. É isso aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algumas situações aqui. Algumas específicas. Tem alguém aqui numa jornada. Estamos falando aí de relacionamentos. Para muitas pessoas, relacionamentos amorosos. Pode ser uma amizade aí também com a figura masculina, tá? Com pessoas do trabalho tem também situações. Ok. Podemos estar falando aqui também com questões judiciais relacionadas a alianças, trabalho, divórcios. É isso, justiça, advocacia. Vocês veem como é que isso vai influenciar aí na vida de vocês. Ou alguém não quer encerrar porque já está assim, o divórcio, etc. Tem uma roda da fortuna aqui para girar. Tem coisas que envolvem dinheiro também. Se você não resolver isso, tem uma comunicação que precisa acontecer. Ou é uma papelada que precisa sair, tá? Estamos lidando aqui com pessoas falsas, inclusive. Fingidas. Alguém não está sendo verdadeiro nessa relação. Precisa falar.
que os caminhos fiquem abertos. Precisa resolver isso, tá? Porque tem um bloqueio aqui. Vamos lá de signos. Signos do nosso dia de hoje. Gêmeos. Olha aí, teve falação, já colocou Gêmeos aí. Meus parceiros de jornada. Vejo se essa situação aí tá cabendo pra vocês. Porque tem alguma coisa aí que alguém precisa dar um corte. Escorpião. Capricórnio. Virgem. Áries. Olha, tá se repetindo alguns signos aqui. Sagitário. Leão. Então eu tenho Gêmeos, Capricórnio, Escorpião, Sagitário, Virgem, Áries e Leão. Mais uma vez, Gêmeos, Capricórnio, Escorpião, Virgem, Áries, Sagitário e Leão. Gente, um beijo grande, resolvam essa situação aqui. Me contem, porque às vezes eu posso, inclusive, ajudar de outra forma, falar de uma outra forma aí, para que venha clarear a vida de vocês. Para que venha clarear a vida de vocês, é o que eu estava falando. E se você precisa resolver alguma situação, vem comigo, faz uma leitura particular para a área específica, para você tomar decisões muito mais assertivas, ok? Beijo, ótima terça.